Quem está conosco ao vivo para conversar com o nosso ouvinte é o senador eleito pela Paraíba, Efraim Filho. Teve 617 mil votos agora no dia 2 de outubro. Senador, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia. Bom dia, Pedro. Bom dia, meu caro amigo Cláudio Humberto. Saudação a todos os nossos ouvintes. Uma grande alegria, ouvintes internautas, aqueles que por todas as plataformas nos escutam nesse momento. Saúdo a todo o Brasil e fico à inteira disposição para conversar sobre os assuntos que interessam ao nosso país. Obrigada e parabéns pela sua eleição. Queria lhe perguntar, senador, qual é a visão que o senhor tem desse quadro parcial que saiu das urnas agora no dia 2 de outubro? Olha, um quadro bastante dividido, né? A polarização tão dita na pré-campanha acabou se confirmando, né? Não se verificou espaços aí para a terceira via e realmente entre Lula e Bolsonaro, né? Numa polarização antecipada, a gente viu o país ficar dividido em todos os sentidos, em todos os estados, inclusive. Houve também uma margem de votos bastante próxima ali da metade para cada lado, com alguns com mais, outros com menos. Você teve, né, aquela linha do norte e nordeste mais à esquerda, o centro-sul mais à direita, porém ainda num resultado imprevisível para o segundo turno. Eu acredito que a campanha realmente desse segundo turno é que irá definir o resultado final. Senador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, parabéns, que bela vitória, hein? Eu queria saber do senhor o seguinte, a sua expectativa com relação ao segundo turno para o governo do estado da Paraíba. Temos o deputado Pedro Cunha Lima, né, que é um bom deputado, de atuação destacada aqui na Câmara, contra o governador. E aí eu queria saber qual a sua expectativa em relação a isso. Mas eu quero também que o senhor guarde uma resposta para, na sequência, me dizer o seguinte. Eu não sei se eu terei chance de fazer essa pergunta em razão do nosso tempo, então eu já vou antecipando aqui. Que é o seguinte, que é a questão do Supremo Tribunal Federal. O nosso colega Pedro Campos, agora há pouco, falou exatamente sobre isso. O Bolsonaro ontem chegou a considerar a possibilidade de eventualmente propor ou vir a propor o aumento do número de ministros do Supremo como forma de quebrar a hegemonia do ativismo político e judicial que a gente verifica no Supremo Tribunal Federal. Porque assim, se a gente não gosta do governador, não gosta do presidente, 4 anos depois temos a chance de trocá-lo. Ministro do Supremo não, meu caro. Se o cara é ativista hoje, será ativista sempre, né? Seja quem for o governo, ele vai estar sempre privilegiando não o seu saber jurídico, os seus deveres de magistrado, mas o ativismo político, né? O que a gente vê no Supremo hoje. Eu queria saber da sua posição em relação a isso, né? Sobre mudanças, como, por exemplo, estabelecimento de mandato para ministro do Supremo, enfim, coisas dessa natureza, ou uma participação mais efetiva do Senado no controle externo efetivo do Supremo Tribunal Federal, né? Porque, como disse o senador Girão recentemente, o Senado é o tribunal do Supremo Tribunal Federal e, no entanto, não age, né? Queria que o senhor falasse também sobre isso, né? Sobre essa coisa do STF que tá difícil. Cláudio, vamos lá. Começar pela a primeira parte da sua pergunta sobre o cenário Paraíba, bem rápido. Nós temos o atual governador que passou para o segundo turno com 39% dos votos, ou seja, 60%, mais 60% optou pela mudança, optou por um novo estilo de governar. E o candidato a deputado, e o deputado federal, e hoje candidato a governo, Pedro Cunha Lima, foi dentre aqueles da oposição o que conseguiu, né, o melhor índice. Por isso está no segundo turno. E a nossa expectativa é que ele seja capaz de unir essas oposições na Paraíba e consolidar uma virada, né, para poder trazer o sentimento de mudança que ficou expresso no primeiro turno. Eu fui o companheiro da chapa de Pedro, né, então quando vocês elogiam a vitória, foi uma vitória bastante inusitada, porque nós fomos o segundo lugar para governo, mas conseguimos conquistar o primeiro lugar para o Senado. E para o Pedro chegar com um senador eleito,
né, no segundo turno, faz toda a diferença. E nós temos ajudado bastante nessa articulação do segundo turno, a trazer adesões. Aqui se tem um slogan que diz: foguete não dá ré, mas dá carona, né, porque nós fomos em frente ali o tempo todo, conquistamos as eleições e agora estamos trabalhando muito forte e acredito sim na virada e na eleição do deputado federal Pedro Cunha Lima, o primeiro no ranking dos políticos, né? Você falava sobre a atuação parlamentar dele, uma agenda totalmente baseada na educação, talvez seja o candidato a governo de todos os estados do Brasil que mais fala, né, da agenda da educação, e a gente espera que a Paraíba possa dar esse salto de vanguarda, né, na escolha do Pedro. Sobre o segundo tema, Supremo Tribunal Federal, é preciso sim combater de forma determinada o ativismo judicial. Nós não podemos permitir a usurpação de competências, como temos visto, né, na relação entre poderes. Há um grande tensionamento, né, entre executivo, legislativo e judiciário. Muitas vezes o legislativo está querendo administrar o país, outras vezes o judiciário quer fazer as leis e não apenas julgá-las. E isso faz toda a diferença nesse tensionamento interpoderes que existe. Então o Senado Federal terá sim essa missão. Aos 40 para 17 setores da economia, ele liderou esse processo, essa discussão, foi ouvido por nós aqui na Rádio Bandeirantes na época, né? E não tenha dúvida de que esse seu protagonismo nesse assunto importantíssimo para a economia brasileira, para a garantia de preservação de empregos, colocou o senhor com essa expressiva votação aí no seu estado, na Paraíba. Mas eu vou perguntar para o senhor uma questão muito direta sobre política com a sua experiência. A gente vê o Bolsonaro avançando em alguns estados e a figura do Lula muito importante aí no seu Nordeste, senador. O que o Bolsonaro precisa fazer na avaliação do senhor? O que é preciso fazer, qualquer outro candidato, para vencer o Lula no Nordeste? Por que o Lula tem uma popularidade tão grande na região Nordeste do país, senador? Pedro, primeiro me permita falar sobre a agenda econômica. Será uma das prioridades do nosso mandato. Eu fui autor, né, da lei da prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Esse nome complexo significa algo muito simples, né, para quem está nos escutando. Quem mais emprega, pagar menos impostos. Ou seja, quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. O imposto sobre a folha de pagamento é um imposto burro, é um imposto improdutivo, é um imposto que não deveria ter razão de existir, tá certo? Então, iremos ao Senado com essa cabeça, pode ter certeza. Nenhum voto meu será a favor de aumento de imposto, criação de impostos novos, para trazer mais peso sobre os ombros de quem produz. Serei um defensor do setor produtivo no Senado Federal, assim como já tenho feito na Câmara dos Deputados. Cenário político, né, sobre Nordeste. A alternativa para o presidente Bolsonaro, e falei isso na reunião que ele fez com a base aliada semana passada em Brasília, no Congresso Nacional, reunindo membros do Congresso, eu disse, precisa falar mais de esperança, precisa falar mais de futuro. Houve muita prestação de contas daquilo que foi feito. Ótimo para o primeiro turno, né? As ações que chegaram durante a pandemia, os recursos para os municípios, ações de infraestrutura como duplicação de rodovias, a conclusão da transposição do Rio São Francisco, mas é preciso falar de futuro, falar de esperança do que está por vir. Então eu acho que o povo nordestino, ele tem muita essa imagem, lógico, do que ficou para trás, é preciso reconhecer isso, dos tempos de alta popularidade, né, do presidente Lula no Nordeste, mas é preciso pensar no amanhã. Então, ficar só olhando para o passado não fará bem a essa disputa eleitoral. É hora de quebrar o retrovisor e olhar pelo para-brisa. Quem tem mais a oferecer para o futuro? Então, acho que o presidente Bolsonaro tem essa alternativa, tem essa opção, né, tem como falar de ações que estão em andamento para o Nordeste. Aqui, por exemplo, na Paraíba, o terceiro eixo da transposição é levar água ao irmão sertanejo que está morrendo de sede. Nós temos tecnologia no Brasil do século XXI para extrair petróleo lá das profundezas do pré-sal, lá no oceano, e não estamos conseguindo entregar água na superfície a quem ainda está morrendo de sede. Então, são ações como essa que farão a diferença para serem bem pontuadas, né, na campanha
do segundo turno para poder chegar a essa vitória, ou pelo menos reduzir a diferença aqui no Nordeste, para poder melhorar aí estados chaves, né, no centro-sul do país. Senador, Sônia Abló está aqui, um grande prazer receber o senhor aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, e eu gostaria de tocar em um assunto que a gente vem tocando desde a semana passada, desde o primeiro turno. Não foi diferente com a eleição do senhor. Os institutos de pesquisa erraram e erraram feio. Como é que o senhor avalia essa situação, já que é um importante instrumento democrático, inclusive sim, o eleitor tem esse direito de saber, né, sobre números, e na opinião do senhor, como melhorar essa situação? Olha, Sônia, deixa eu trazer aqui a visão de um leigo curioso, né? Logicamente eu não sou expert no assunto, tem gente com pós-graduação nesse tema, mas me permitir quem vive na rua, a vida real, a realpolitik. O problema hoje é que os institutos de pesquisa, eles partem de uma premissa equivocada, a premissa de que quem é da mesma classe social, que tem a mesma idade ou a mesma renda, vota da mesma forma, e já não é mais assim. Então, quando se tem um universo tão reduzido, né, de entrevistados, às vezes a gente vê entrevistas ali para um estado de grande dimensão, com 800 entrevistas, o país com 2.000 entrevistas, ele já não consegue traduzir mais um sentimento que se diria homogêneo dentro da sociedade. É por isso que os institutos de pesquisa, quando não conseguem identificar, né, essa diferença, eles erram. As pessoas já não votam da mesma forma, simplesmente pela sua classe social, pela sua renda, pela sua idade, pelo seu gênero, né? Essas coisas têm mudado e nós temos que estar atentos a isso. É por isso que tem tantos erros, enquanto os institutos de pesquisas não procurarem aperfeiçoar a sua metodologia, vão continuar entregando resultados equivocados e muito estresse, né, na pré-campanha e durante o dia da eleição, dos resultados. Eu queria agradecer ao senador Efraim Filho, senador eleito pelo União Brasil da Paraíba, 617 Thaís, mil votos. Claro. A última pergunta. Manda prometo. aí, Pedro. Como é que está essa história da fusão do União Brasil aí com outros partidos, outras siglas? Isso aí tá em andamento mesmo, senador? Olha, Pedro, fusão está descartada, tá? A gente ainda está sarando as feridas da fusão Democratas-PSL, que era uma fusão muito mais fácil de ser feita pelos encaixes que aconteceriam nos estados. O que se pode falar e está no radar aí das discussões é de uma federação, tá certo, para ação em bloco, principalmente tendo em vista a ação legislativa, o Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional. Então, esse diálogo sobre federação, né, ou seja, preservando os partidos, mas para que esses partidos possam atuar em bloco. Vocês que conhecem um pouco mais do regimento, né, da Câmara e do Senado sabem que o número, né, do bloco, ele faz toda a diferença na hora da escolha de relatorias, presidência de comissões, até mesmo, né, a disputa da presidência das casas, Câmara e Senado. Então, a federação pode vir a ser uma realidade, pensando muito mais em estratégia, né, de regimento e de atuação no parlamento brasileiro, e por isso não a fusão, para preservar a autonomia e a independência dos partidos nos seus respectivos estados. E com quem seria? Com progressistas? É um dos que tem sido conversado. PL também? Mais distante um pouco. Senador, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes. Um abraço para o senhor, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, senador. E a todos. Falaremos muito aí durante essa próxima legislatura. Forte abraço.